Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Igreja e também todos aqueles que têm subscrito o nosso canal com a paz de Deus. Mas antes de nós iniciarmos esta partilha bíblica, eu gostava de desejar os parabéns, desejar um feliz aniversário à minha pastora, a irmã Ana Maria Antunes. Eu sei que a irmã hoje faz aniversário. Nós não podemos estar juntos fisicamente, as circunstâncias não o permitem, mas também queria aproveitar o momento e assim também de uma forma pública desejar à irmã os parabéns e agradecemos a Deus também pela sua vida e que Deus continue a abençoar e a usar também a irmã. Então a nossa partilha bíblica desta tarde vai falar sobre Páscoa. Obviamente estamos num fim de semana de Páscoa, mas especificamente gostava de falar olhando para o Cordeiro de Deus. E como nota introdutória, no mundo temos grandes acontecimentos. Mas eu nesta tarde gostava de lembrar os 3 maiores acontecimentos de todos os tempos. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus. Em segundo lugar, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. E em terceiro lugar, a segunda vinda de Jesus, que ainda está para acontecer. Mas se estes são os maiores acontecimentos de todos os tempos, então precisamos de lembrá-los e vivê-los como devem ser vividos. E por isso, nesta tarde, gostaria de vos levar a olharem para o Cordeiro de Deus. Então, para que possamos olhar para o Cordeiro de Deus, iremos precisar fazer uma viagem no tempo. E o meio de transporte que vamos utilizar, lá está, é a Bíblia. Em primeiro lugar, olhando para o Cordeiro de Deus no Egito. E precisamos de fazer esta viagem e quando chegamos ao capítulo 12 do Êxodo, vamos perceber que é neste capítulo que Deus vai instituir a Páscoa. E nós vamos fazer um pequeno resumo acerca desta leitura. E Deus aqui ele vai falar com Moisés e vai desafiar Moisés a falar com o povo para que o povo ele escolha um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser sem mácula, sem defeito. Eles vão precisar de sacrificar esse cordeiro. Do sangue do sacrifício vão untar as ombreiras das portas e a verga da porta. E eles vão precisar de tomar essa refeição rapidamente e preparados para sair. Mas eu gostava, e precisamos de perguntar porquê, mas porquê isto? Mas porque Deus está a instituir a Páscoa, o que é que o Cordeiro tem a ver com isso? O que é que o sacrifício tem a ver com isso? O que é que o sangue tem a ver com isso? Comer apressadamente, estar preparado para sair, mas porquê todas essas coisas? Precisamos andar alguns capítulos para trás para percebermos o contexto de tudo isto. E nós vamos encontrar o capítulo 7 e vamos ler 6 versículos nesta tarde e eu vou lê-los rapidamente. E diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Ao fazermos esta leitura, há aqui 2 versículos que nos podem parecer um bocadinho estranhos. Que são os versículos 3 e 4 deste capítulo 7 de Êxodo. E aparecem 2 expressões, e nós precisamos de lembrá-las,
porque elas causam assim alguma confusão. E a primeira expressão é esta: eu endurecerei o coração de Faraó. E a outra é: e Faraó, porém, não vos ouvirá. Isto é estranho. Porquê? Porque se Deus chama Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, porque temos um povo, o povo de Deus, que está escravizado no Egito durante 400 anos. E agora Deus dá instruções a Moisés e a Arão para falarem a Faraó, para que deixe os filhos de Israel irem à sua terra, mas ao mesmo tempo Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó e diz que Faraó não os vai ouvir. Então, isto causa assim alguma confusão, porque por um lado temos Deus a levantar Moisés e Arão para falarem a Faraó para deixar o seu povo sair. Mas por outro lado, Deus está a dizer a Moisés e a Arão de que vai endurecer o coração de Faraó. E parece estranho. Mas nós percebemos uma parte de resolução desta estranheza no versículo 5, em que Deus diz para que saibam que eu sou o Senhor. Mas a outra parte nós precisamos de vê-la resolvida no capítulo 10, nos versículos 1 e 2, que eu vou passar a ler. E diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, Deus poderia ter retirado o seu povo do Egito sem pragas. Deus poderia ter amaciado o coração de Faraó para fazer o seu povo sair. Mas o plano de Deus não era algo local. O plano de Deus não era algo histórico. O plano de Deus não era algo momentâneo. O plano de Deus era algo mundial, algo geracional, algo intemporal. O Egito, neste período, era uma superpotência mundial. No mundo antigo, o Egito era avançadíssimo. Tinham vários deuses, sábios, encantadores, magos. O seu faraó, ele era visto como a encarnação do Deus Horus. Então, Deus endureceu o coração daquele homem e enviou as pragas porque Deus queria que os olhos do mundo, os olhos das nações, os olhos de Faraó, os olhos de toda aquela sociedade maligna, cheia de encantadores e magos, eles se reduzissem à pequenez diante do Senhor, diante do único e verdadeiro Deus. O Eu Sou, o Criador e Sustentador de todas as coisas. E a última derradeira praga, uma praga silenciosa que entraria pelas casas e mataria o primogênito de todos os que estivessem naquela terra. Deus aponta Moisés o meio de salvação. E este meio foi um cordeiro. E assim Moisés leva o povo a olhar para o Cordeiro Salvador, e todo aquele que tivesse o sangue do Cordeiro sem mácula, sem defeito, nas ombreiras e na verga da sua porta, seria salvo. A Páscoa no Egito foi um plano de Deus para mostrar à humanidade, para mostrar em toda a história, que o controle da natureza, que o controle da política, que o controle das nações estão nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Adonai. Só Ele é Salvador e Senhor. Em resumo, nós podemos dizer que olhando para a Páscoa,
que olhando para a Páscoa e o Cordeiro da Páscoa no Egito, nós podemos dizer que vemos em Moisés um Redentor e no Cordeiro Imaculado sem mácula, o Salvador e Libertador do seu povo, para lembrar ao mundo e ao povo de Deus, por todas as gerações, que Deus é Salvador e Senhor sobre tudo. Assim, este drama com o povo hebreu no Egito foi o padrão para a salvação de todo o mundo. Em segundo lugar, olhando para o Cordeiro de Deus agora na Judeia. Se no Egito o jugo que oprimiu os filhos de Israel era pesado, agora na Judeia o jugo dos romanos, juntamente com o jugo dos escribas e fariseus, ainda mais pesado se tornou para os filhos de Israel. Qual era o cenário deste tempo na Judeia? Então nós vamos ler um texto, Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 11, dizem assim. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as acusações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. O que diz o texto é que agora, na cadeira de Moisés, não estava Moisés. Aquele líder pastoral que Deus tinha levantado e enviou para salvar o seu povo por meio do sangue do Cordeiro. Agora, na cadeira de Moisés, estavam os escribas e os fariseus. Homens que apenas estavam preocupados com o cumprimento da lei de Moisés, mas esqueciam-se do amor a Deus e do amor ao próximo, que está implícito nos mandamentos. O seu amor estava na posição que ocupavam. O seu amor estava no lugar que alcançaram. Podemos ver também como estavam as pessoas naquele tempo. E diz-nos isto Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz que Jesus, ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, dos romanos, o império mundial da altura, veio a brutalidade, veio a força, veio a imposição dos impostos, veio o condicionamento social. Mas dos fariseus vinham mais de 600 leis que tinham juntado aos mandamentos, que impunham sobre os outros, mas não as cumpriam. Mas de Deus, o grande pastor, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas de Deus veio um Cordeiro. E Deus envia um Cordeiro à Judeia. Sim, o Cordeiro que nasceu numa estrebaria. Sim, o Cordeiro que nasceu em Belém. E esse Cordeiro foi colocado numa manjedoura e foi chamado de Jesus. Gostava de lembrar as palavras de João quando ele viu a Jesus e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério deste Cordeiro foi passado a anunciar e a realizar o amor ao Pai e ao próximo. Mas como Cordeiro de Deus na Judeia, ele sabia que a sua missão acabaria num sacrifício. No Egito, Moisés, o primeiro redentor do povo de Israel, apontava para o futuro redentor de toda a humanidade, Jesus, o Cordeiro de Deus, na Judeia. Mas o que temos antes da cruz? Temos uma coisa muito importante. Novamente,
nós temos a Páscoa. Para celebrar a Páscoa era necessário um cordeiro, sem mácula, sem defeito. Deus agora, na Judeia, Deus providenciou o cordeiro sem mácula, sem defeito. Jesus nasceu sem pecado. E na sua vivência, ele nunca pecou. No Egito, o cordeiro era sacrificado e com o seu sangue se pintava as ombreiras das portas e da verga da casa, como sinal de salvação. Agora, na Judeia, Jesus também foi sacrificado e morreu pregado numa cruz. E o seu sangue ele se verteu para salvar toda a humanidade. Quando Jesus morre, algo estrondoso aconteceu. Diz Mateus, lá no capítulo 27, nos versículos 50 a 54, eu vou lembrar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, ele morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Deus rasga este templo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Deus podia ter amaciado o coração dos fariseus e dos escribas? Podia. Deus podia ter amaciado o coração de Pilatos? Podia. Deus podia ter amaciado o coração dos soldados? Podia. Deus podia ter amaciado o coração do povo? Podia. Mas os olhos do mundo estavam postos em Roma. Os olhos do mundo estavam postos no seu poder, na sua força, na sua autoridade. Os olhos do povo estavam postos nos líderes religiosos. Mas os olhos de Deus estavam postos nas pessoas. Mas os olhos de Deus estavam postos na humanidade, no seu sofrimento e na sua necessidade. Por isso o cenário estava montado para que Deus, através do Cordeiro da Judeia, Jesus Cristo, libertasse a humanidade do poder do pecado e manifestasse também a sua glória e o seu poder e o seu grande nome a todas as gentes e a todos os povos em todo o lugar. Mas se Jesus morreu naquela cruz, como é que Deus, através dele, Deus enunciou a sua glória? Como é que Deus ele fez isso? Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Precisamos de os relembrar nesta tarde. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres que procuravam Jesus: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Aleluia! Vinde ver o lugar onde o Senhor ele jazia. Então, em resumo, nós podemos dizer, novamente, a Páscoa foi marcada pela salvação e libertação. Agora não somente do povo de Deus, mas de toda a humanidade. O sangue do Cordeiro de Deus na Judeia trouxe salvação e libertação a todo aquele que crê. Em terceiro lugar, o Cordeiro de Deus nos nossos dias. E precisamos de fazer uma leitura, primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. E dizem assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Corinto era uma cidade grega, ou seja, os seus habitantes, os coríntios, faziam também parte dos gentios. Este versículo, ou estes dois versículos que lemos nesta tarde, eles nos provam biblicamente que a Páscoa não é somente judaica, mas também gentílica.
Não deve ser por isso considerada uma festa somente dos judeus, mas de todo o povo de Deus, judeus e gentios em todo lugar. Tal como no Egito, tal como na Judeia, nós hoje também estamos em tempo de Páscoa. Mas qual é o cenário dos nossos dias? O cenário dos nossos dias é a junção entre o cenário do Egito com o cenário da Judeia. O cenário do Egito nos traz escravidão, nos traz os adivinhadores, nos traz os magos, nos traz os encantadores, nos traz a maldade, nos traz as pragas. Mas ao mesmo tempo também nos traz um povo que precisava de libertação e de salvação. O cenário na Judeia, por sua vez, nos traz a contaminação da casa de Abraão. Ou seja, a contaminação do sacerdócio, daqueles que dirigiam o povo de Deus. Ao mesmo tempo que nos traz uma visão das multidões, aflitas e desamparadas, como ovelhas perdidas, que não têm pastor. O que temos diante de nós, nos dias de hoje? No mundo dos nossos dias, o homem de hoje está a santificar o que a Bíblia, o que Deus chama de abominação. E muitos líderes das igrejas estão sendo coniventes com essa abominação. Hoje em dia, os meios de comunicação, os filmes, as séries, louvam a abominação. Então Deus está a dizer à humanidade: arrependam-se e se retornem para a origem, para o natural, para os princípios da palavra de Deus. Este vírus do corona é um vírus muito sofisticado. É um vírus que não é nada comum. É um vírus muito inteligente. Ele consegue estar numa pessoa 14 dias sem que a pessoa saiba que está doente ou infectada. E nessas 2 semanas ele pode infectar centenas de pessoas, pois ele espalha-se rapidamente. Se olharmos para o timing, para o tempo deste coronavírus, quando é que ele começou? Começou antes da Páscoa. Ele não começou antes do Natal. Ele não começou antes da festa dos tabernáculos. Ele começou antes da Páscoa. E eu acredito que vai terminar pouco depois da Páscoa. À semelhança do que aconteceu na Páscoa do Egito e à semelhança do que aconteceu na Páscoa na Judeia. Não é um acidente. Não é por acaso. Esta praga é um acontecimento para fazer lembrar a Igreja e os seus pastores, para fazer lembrar as nações e os seus governantes para a Páscoa. Esta Páscoa é um lembrete para o mundo que a história das pragas do Egito não são apenas históricas, mas são reais e são atuais. As pragas não foram ficção. As pragas foram realidade. E Deus está a trazer, antes da Páscoa, para lembrar o homem disso mesmo. O Egito era a representação do mundo naquele tempo. Os hebreus eram a representação do povo de Deus naquele tempo. Então Deus está a mostrar ao mundo e ao seu povo que é Ele que governa, é Ele que controla e é Ele que salva a humanidade. Mas o que aconteceu depois da Páscoa no Egito? Os que foram escravos agora ficaram livres. Agora caminharam em direção à terra prometida. Passando pelo Mar Vermelho em pé, enxuto. E o maligno que vinha atrás deles foi derrotado quando o mar se fechou. E cantaram e louvaram o nome do Senhor com o cântico de Moisés no capítulo 15 do livro de Êxodo. Mas o que é que aconteceu depois da Páscoa na Judeia? Depois da ressurreição de Cristo, voltou o ânimo aos discípulos. Eles foram para o cenáculo. Eles foram louvar e adorar a Deus. E saíram de lá cheios do poder do Espírito Santo. Foram de terra em terra, anunciando a salvação em Jesus Cristo. E curando e libertando e cuidando de todos aqueles que necessitavam. Mas a grande pergunta desta tarde é o que é que acontecerá depois desta Páscoa dos nossos dias. E eu gostava de vos fazer lembrar alguns versículos que estão em Êxodo, no capítulo 12, versículos 25 a 27. E eu gostava que pudessem ler comigo.
dizem assim: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este o vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E eu gostava de vos fazer um desafio nesta tarde. É que neste versículo que nós lemos, no versículo 27, que diz os filhos de Deus, os filhos de Israel no Egito, que nós agora trocássemos pelo Val Bem Feito, pela Labrujeira, por Alenquer, por Casais da Lagoa, por Aveiras de Cima, por Val do Coelho, por Val do Brejo, pela Massuça e por Manique, e nós pudéssemos dizer nesta tarde: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Deus em Azambuja e livrou as nossas casas. Então, para terminarmos, e a nota de conclusão, que este tempo de Páscoa sirva para olhares para o Cordeiro do Egito, para o Cordeiro da Judeia, mas, sobretudo, para o Cordeiro dos nossos dias, Jesus Cristo. Pois só Ele salva, cura e liberta. Irmão e amigo, a Páscoa vai passar. Come a tua refeição depressa. Prepara-te para sair. Começa a preparar o teu louvor. Começa a preparar a tua adoração ao Senhor. Pois a hora de voltarmos a cultuar ao Senhor juntos está a chegar. E juntos iremos realizar um grande culto ao Senhor. E depois iremos sair e iremos proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Resta-me dizer à Igreja do Senhor, aos amigos, a todos aqueles que nos assistem nesta tarde, uma Santa Páscoa, que verdadeiramente esta Páscoa possa ficar lembrada nos vossos corações, em que nesta data olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que Deus ricamente vos abençoe.